Fala, massa atleticana, saudações alvinegras, urgente. Cuca em horas a ser demitido. A reunião está acontecendo agora na Arena MRV entre os dirigentes do Galo, segundo a apuração aqui do Sport Center da ESPN, que eu quero deixar os créditos, link na descrição do vídeo. Vamos conferir esse corte onde o Nicolete traz as últimas informações aí do Galo após a derrota para o Cruzeiro. Demissão de Cuca e olha, Sampaoli pode estar de volta no Galo, hein? Todas essas informações vocês acompanham agora nesse corte, massa. É a favor da demissão? Comente aqui, inscreva-se, deixa o like e vamos conferir as notícias do Galo, bora? E claro, Vinícius, para quem ligou agora aqui no Sport Center, o que você há pouco antecipava é de uma reunião que acontece nesse momento, Vinícius. É isso aí, Bruno. Eu tô até de olho aqui no celular porque essa reunião pode acabar a qualquer momento. Os dirigentes do Atlético, da SAF, do clube, estão reunidos nesse momento na Arena MRV para decidir a permanência ou então a demissão do técnico Cuca. O treinador ficou muito abatido ontem depois dessa derrota. Na entrevista coletiva a gente percebeu, ele não deu prazo, nem certeza que esse time do Atlético vai se recuperar. A gente lembrou aqui quando ele assumiu o time em 2021, ele perdeu inclusive um clássico para o Cruzeiro, perdeu de 1-0 em abril e ele pediu tempo. Pediu prazo, 10 dias eu vou recuperar esse time. E acabou recuperando, o Atlético foi campeão brasileiro 2021 e também da Copa do Brasil. Dessa vez é diferente, treinador abatido, também destacando que ele não consegue dar o treinamento como ele gostaria por conta da lesão que ele tem no ombro. Inclusive passou por cirurgia na manhã desta quinta-feira, deve receber alta no final da tarde ainda dessa quinta-feira, não vai comandar o treinamento hoje na cidade do Galo, na representação dos jogadores e pode também não comandar mais o Atlético pelo restante da temporada. Vamos acompanhar então o que o Cuca falou na entrevista coletiva, ele bastante abatido e decepcionado com a derrota na Arena MRV. Vamos acompanhar. O Cruzeiro hoje ele vive um grande momento, as coisas estão dando tudo certo para eles, é incrível. O primeiro gol é um gol muito atípico, né? E eles estão vivendo, acho que, o melhor momento do que o nosso, isso é óbvio, é notório. Já tem uma equipe encaixada, já tem um sistema adequado, né? Ganhou tempo em relação a nós por não estar em tantas competições, não ter um desgaste. Infelizmente o resultado não veio e a gente tem que saber administrar. Sem achar culpados, né? No caso os jogadores, o culpado maior é o treinador. Eu não tenho um prazo para te dizer, eu falo para você que eu faço o meu melhor. Tudo que eu posso, tudo que eu consigo, eu ponho em prática, eu faço o meu melhor. Eu não tenho um prazo e nem uma certeza de que as coisas vão melhorar. Eu tenho vontade de trabalhar e fazer com que as coisas melhorem. Tá aí então, Bruno. Então, repetindo, nesse momento, os dirigentes do Atlético reunidos para definir aí a situação do Cuca. A gente segue aqui de plantão, de olho no celular, de olho nas notícias. Quando acabar essa reunião, qual será a posição da diretoria do Atlético. Mas a gente viu aí na entrevista coletiva até o Cuca bastante abatido e isso também dá um indício que ele deve sair do Atlético. O Cuca quando entra nesse modo deprê... Era isso que eu ia pontuar. Não é? Olha lá, então o Galo após a pausa para o Mundial. 14 jogos, 8 derrotas. Quer dizer, o Cuca até aí na explicação falou que não teve tempo, tal, por causa das competições. Poxa, depois do Mundial o desempenho é esse, fraquíssimo. E o Vinícius lembrou bem mais cedo que há alguns anos na ultrapassagem pelo Atlético ele falou, me dá 10 dias que eu arrumo. Ele vai ter 10 dias pela frente agora, mas ele mesmo na entrevista falou que não sabe quando nem como o time vai melhorar. Então, é essa mudança que eu estava falando aqui com o Viola, nosso câmera, porque justamente é o semblante do Cuca, para mim, que já... E essa sonora, né, a gente fala justamente dele, já abatido ali, já não sei o que eu vou fazer... não sei quanto tempo, já tirando a responsabilidade também dos jogadores. Não, se tem o culpado não são jogadores. Mas ele também falou o seguinte, tem muito jogador importante no elenco que não tá jogando. Pega mal, hein? Mas a gente já conhece o Cuca também, né? Já. Nesse sentido. Geralmente, quando ele começa com essa resenha, com essa conversa, é que ou ele vai, né, dar linha na pipa ou vão dar com a linha na pipa dele. Então, assim, a gente já sabe mais ou menos como é que funciona. O que me surpreende nessa resenha é que depois de tanto do elenco curto, de não chegar reforço, quando os reforços chegam,
ele joga a toalha. É verdade. Isso que pra mim não faz muito sentido. Por exemplo, o Porque Alexander, agora chegou o né? Alexander, chegou o Renier também agora. Biel. O Biel. Essa janela agora, né, que o Atlético fez, de reforços assim, né, de um pouco mais de impacto, não deu nem um mês. Não deu nem um mês. De agora. Foi de agora. E agora que chegaram os reforços, ele tá falando que já não sabe mais o que fazer, que não tem mais de onde tirar. Isso que eu acho estranho e isso que também eu concordo com o Nicoletti. Acho que já tá preparando lá, ó, o balão. É ver como vai ser anunciado, parece, Breiler. É como o Jailson falou, é Cuca sendo Cuca e até fora do campo, né? Aquela discussão ali no final, o destempero, ir pra cima de rival porque tá comemorando no túnel. Gente, uma vitória num clássico na casa do rival, vai comemorar mesmo. Então, já tentando criar mais um fato novo para justificar. E é uma postura ruim, é mais um trabalho ruim do Cuca também, que não vem numa fase boa. Ganhou o Hexa Mineiro, legal, o torcedor comemorou, mas é um campeonato estadual que o Galo vem sobrando e ganhando nos últimos anos, não faz tanta diferença para o torcedor. Mas, em termos de identidade de jogo, em termos de entregar futebol, muito pouco do Galo. Muita oscilação, e aí, responsabilidade do treinador, vai ser uma demissão bastante compreensível, só que tem a responsa da diretoria nessa. Por quê? Fica muito refém de treinador para fazer contratação, e aí é o Cuca com autoridade e autonomia total para escolher quem ele quiser e contratar, sem analisar, legal, e se o trabalho não der certo e a gente precisar trocar? Esse é o estilo que a gente quer? Porque lembra com o Milito? Quando apresentaram aquele PowerPoint... Sim. Então, os nomes riscados. Não, ideia... Mariano, Kardec, Vargas. Pois é, e aí... Esses nem precisa contar, os 3 na final da Libertadores. Eles que foram os caras que entraram para mudar o jogo na final. Ué. E aí, qual é o perfil de contratação para essa temporada? Já tem o Hulk, que é um jogador que fisicamente entrega, mas já é veterano. Aí você traz Dudu, você vai inflando Júnior a folha. Santos. Júnior Santos. Rony vai inflando a folha com jogadores que não têm performado bem nos últimos anos. E a ideia era rejuvenescer o elenco. E também. Lá no início. Pois é, então... foi muito ali na conta do Cuca. Olha, Cuca, você tem a chave do vestiário, contrata quem quiser. Depois, a chancela para deixar o brasileiro de lado. Vai nas Copas de novo. E o Cuca, é um perigo, hein? O Cuca poupou o time todo contra o São Paulo. Vai repetir o ano passado? Em que o Galo chega nas últimas rodadas lutando contra rebaixamento, desesperado para não cair. Legal, chegou na final de Copa do Brasil, de Libertadores, mas e se caísse? Acabou perdendo os 2 títulos e correu o risco de ser rebaixado e a diretoria está repetindo o filme de novo. E depois, a diretoria também tem uma responsabilidade em termos de ambiente, porque o time atrasou salário. Então, o Cuca até nessa parte aí... teve de ter jogo de cintura para lidar, os jogadores fazendo protesto, mas aí é na conta da diretoria. E a diretoria participou disso daí, tudo. Colocamos em dia e tal, mas um clube como o Atlético, SAF, que deveria ser exemplo de organização, atrasar salário, não é aceitável. Então a diretoria também precisa, nesse momento, fazer um meia-culpa, porque não é só responsabilidade do Cuca que o Galo está nesse momento. Muito das decisões dele teve a chancela, teve o carimbo da diretoria. Eu queria saber do Vinícius como é que o elenco está nesse momento, né? Se o elenco, se existe uma rejeição ou não, até por causa dessas declarações. E só lembrando, o Breiler falou da situação no Campeonato Brasileiro, o Atlético ele é o 12º colocado e ele ainda tem jogos a menos. Só que as 2 próximas rodadas são contra Vitória e Santos. São justamente os 2 times que estão... direto. Exatamente. E os 2 jogos que ele tem a menos são contra Fortaleza e Sport, também os times que estão ali abaixo. E vai poupar de novo? Não tem como, hein, Vinícius? Não dá para dizer, Bruno, que ele tem uma rejeição do elenco, mas ele não tem mais aprovação total dos jogadores. A gente ouviu ontem na saída dos jogadores e também conversando com o pessoal da imprensa, a informação que a gente colheu, que o clima no vestiário também não é bom. E isso é mais um indício da saída do técnico. Depois dessa reunião aí, que deve acontecer, deve sair a decisão a qualquer momento. Aí, outro debate que
Já dá para iniciar, Bruno, porque a tendência é essa, a tendência é a saída do Cuca, é quem será o novo treinador do Atlético. 2 nomes fortes aí. Primeiro é o Tite, está no mercado aí, sempre especulado, mas ele já dirigiu o Atlético, inclusive no rebaixamento, ele reconhece isso, que não foi um grande trabalho no Atlético, saiu decepcionado, e ele tem uma rejeição, esse sim tem uma rejeição da torcida, e também tem um problema de saúde. E outro nome especulado é o de Jorge Sampaoli. E aí a gente tem informação que o Rubens Menin é um nome que ele aprova pela passagem pelo Atlético em 2020, quando o Atlético foi vice-campeão brasileiro. E mais, o Sampaoli ontem acompanhou a partida, essa é uma informação. E se ele receber o convite do Atlético, vai aceitar. Já analisou o elenco, vai aceitar sem nenhum reforço, porque a janela fecha agora dia 2 de setembro. Então, se o Atlético optar pela saída do Cuca e convidar o Sampaoli, o técnico argentino será o novo treinador do Galo. O retorno... O Sampaoli também eu vou te contar, hein? Pelo amor Ele tá de facinho se oferecendo pra todo Será? mundo. Aí os caras vão lá conversar com ele e faz que nem o Santos. Pede 30 milhões de euros em reforços. Não, beleza, ó, o elenco tá bom, mas eu quero 30 milhões de euros em reforços. Pega o Marcos Leonardo lá. E pediu o Hendrick. E a base eu não quero. E a base eu não quero, ainda Eu não falou quero. isso. Tiro, pro não vou Santos. usar o Robinho, não vou usar o Souza. Isso, só isso. Não quero a base, Ou seja, não quero falou saber tudo pra da- não aceitarem, Não quero né? saber da base e busco o Hendrick. Pô, pelo amor de Deus, né? Na semana que Pô, o pelo Hendrick amor de ganhou a Deus. 9 do Real Madrid. O cara ganha 9 do Real Madrid. Não, o Sampaoli tá te chamando lá no Santos. Hã? Santos. Exigência do Sampaoli pra assumir o Santos é você lá, camisa 9 lá do Santos. É, mas ele já passou aí também. Teve gente que não gostou também, hein, Vinícius? O episódio lá na pandemia, deu uma confusão aquela história lá também, ô Vinícius. Pelo comportamento dele, Bruno, deixou muita gente também com o pé atrás, né? Mas o trabalho do Sampaoli no campo foi muito bom. Ele chegou aqui no momento de baixa do Atlético, né? O Atlético tinha sido eliminado pelo Afogados na Copa do Brasil. Então ele reformulou o elenco, saíram 16 jogadores, ele contratou mais de 12 jogadores, reformou todo o plantel do Atlético, e o time fez um bom papel na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil não, no Campeonato Brasileiro, chegando a disputar o título com o Flamengo naquela ocasião. Então, é claro que ele tem rejeição também aqui em Belo Horizonte, mas esse detalhe é importante. O Rubens Menin, que é o dono da SAF do Atlético, gosta do trabalho do Sampaoli. Então, se o Cuca sair, se for confirmado essa demissão do treinador atleticano, o atual treinador, o Sampaoli com certeza entra no radar do Atlético. Aí manda quem pode. Aí tudo que a gente analisou, tudo que a gente vai falar, aí quem pode ali manda, né, o Breiler? Não, O que você acha? E no caso do Menin gostar do Sampaoli, é porque há o reconhecimento que, apesar dos desgastes internos, e o Sampaoli é desses caras, que não, se não tá num dia legal, não dá bom dia pra ninguém, ali fecha muito o ambiente. Imagina. Conviver diariamente. É o jeitão dele. Todo mundo sabe. Quando contrata, vai ser assim. Vai treinar? Isso aí não, é melhor não Pô, se acontecer. o Menin já estava sendo xingado lá quando eu estava lá no jogo da Sul-Americana, justamente com o Nicolete, o Menin já estava sendo xingado. Cara, depois dessa ele quer ser mais xingado ainda, né? Mas até por parte de alguns torcedores do Galo, há também um reconhecimento de que o Sampaoli deixou um legado de time. A base de 2021 foi o Sampaoli quem montou. Sim, é verdade. O Everson, por exemplo, é legado. Arana, exato. O Sampaoli brigou para ter o ambiente que ele vai precisar lidar e precisar de algum respaldo também para trabalhar. Minha querida massa atleticana, Sampaoli de volta no Galo? Meus amigos, Menin aprova, hein? Segundo o Nicolete aí, apurações aí que o trabalho do Sampaoli ainda é bem avaliado pelo principal investidor aí, acionista do nosso Galão. Olha, cara, o futebol que o Sampaoli apresenta, assim, é uma loucura, né? Você vai de 0 a 100 muito rápido, você pode tomar contra-ataques inesperados, como você também pode golear o seu adversário de uma hora para outra. O Sampaoli, ele tem aquele problema de vestiário, né? Não é um cara muito fácil de lidar, teve muitos problemas na sua primeira passagem, montou aquela base do time campeão de 2021, que o Cuca, né, assumiu aí após a sua saída. Não sei se essa vai ser a opção,
mas o que eu sei é que Cuca será demitido, galera. É questão de horas aí para ser oficializada a demissão do técnico Cuca. Em mais uma passagem aí que, infelizmente, deixa muito a desejar do nosso galão, né? A gente teve uma derrota pesada pro Cruzeiro, um 2-0 difícil de se reverter, mas quem sabe chegando um técnico aí agora, fazendo aquela mudança, animando os jogadores, talvez implantando um novo sistema de jogo, quem sabe não possa ter uma reação aí e o Galo continuar na briga da Copa do Brasil e a gente tem a sequência também pela Sul-Americana. Vamos ver o que vai acontecer nos bastidores do Galo nas próximas horas. Não saia do canal antes de inscrever-se, ativar o sininho para quando eu postar aqui as notícias do Galo você receber em primeira mão. Fechado? Vou ficando por aqui e a qualquer momento eu tô de volta com mais notícias do nosso Galão. Fui!